Muito bom dia, quem vos fala é o professor William, espero que todos estejam bem. E hoje nós faremos um resumo geral para a informática game. O primeiro tópico que a gente falou foi sobre lidando com a pandemia. Aí eu pergunto, como que vocês estão saindo? Está tudo bem com vocês? Está tudo tranquilo? Organizaram aí um lugar para estudar, um lugar para o lazer, estão desenvolvendo as atividades. As coisas estão melhorando. O que eu posso afirmar para vocês é que as coisas de fato estão melhorando. Eu estou muito motivado, estou muito contente com as transformações que a pandemia nos tem proporcionado. E a gente precisa evoluir, né? Não importa se a gente vai engatinhar, se a gente vai se rastejar, se a gente vai andar, se a gente vai correr. O que importa é que a gente sempre continue à frente, né? Caminhando para a frente. No segundo momento a gente falou sobre a introdução à computação. De uma forma geral a gente falou que a computação é baseada em 3 alicerces: hardware, software e peopleware, ou seja, as pessoas. O hardware é toda aquela parte física, parte elétrica, eletroeletrônica, ok? O software é tudo aquilo que a gente consegue programar, então são os programas de uma forma geral. Programas, softwares, aplicativos. E o peopleware são as pessoas que vão manusear o computador. Não importa se essa pessoa ela é especializada ou não, se ela é programadora, se ela trabalha na área de tecnologia ou se ela é simplesmente um usuário normal. Então a gente define como peopleware. A gente colocou mais dois itens. Alguém se recorda quais são esses itens? Hoje são de extrema importância. Nós colocamos as redes de computadores, que nos dá acesso à rede mundial chamada internet. Então hoje necessariamente nós precisamos de internet para nós usufruirmos de toda a estrutura. E além da internet nós colocamos mais um tópico, mais um item chamado banco de dados. Vamos imaginar o seguinte cenário: toda vez que eu vá entrar no meu Facebook, eu tenho que cadastrar novamente as informações, eu vou ter que curtir novamente, os posts. Então não tem muita lógica. Então eu preciso de um banco de dados onde eu consigo armazenar os dados e informações e posteriormente eu consiga recuperar esses dados e essas informações. A gente falou um pouquinho também sobre o hardware para games. A gente falou um pouquinho sobre bits e bytes, as linguagens de programação, linguagem de alto nível. Se a gente avançar um pouquinho, as atividades que a gente fez no Scratch, ali são linguagens. Basicamente a gente está trabalhando com blocos. Esses blocos proporcionam o uso da programação de forma intuitiva, de forma empírica. Ou seja, eu tenho uma ideia, simplesmente eu vou lá e eu executo de acordo com a língua natural do ser humano. No nosso caso, a gente utiliza o inglês lá no Scratch. Então eu não preciso aprender nenhuma linha de programação de fato. Eu apenas preciso entender a lógica e a partir dos blocos juntar essas lógicas. E falamos um pouquinho também sobre a linguagem de baixo nível. A linguagem de baixo nível, por meio da linguagem de alto nível, consegue interagir de fato com a máquina, com o hardware. A gente falou um pouquinho também sobre o fluxo de entrada, processamento e saída. Então nós sempre teremos esse esquema, que é uma entrada, um processamento e uma saída, e possivelmente nós teremos o feedback, onde a gente consegue comparar a entrada com a saída. Falamos sobre processadores, memórias, falamos sobre o armazenamento. Os processadores é a unidade que vai executar todas as instruções do nosso software, do nosso aplicativo. A memória ela é responsável por armazenar temporariamente as informações para serem processadas. E o armazenamento de fato é onde a gente consegue guardar tudo aquilo que a gente desenvolveu e posteriormente recuperar. E falamos também um pouquinho sobre as placas de vídeo. A gente percebe que as pessoas que usam o computador, dependendo do tipo de uso, necessitam de um poder computacional maior, de um poder computacional específico.
Ou seja, a placa de vídeo ela é mais sofisticada. Basicamente, ela compõe o processador de alto desempenho e memórias de alta capacidade de armazenamento. E isso faz com que o poder de definição de vídeo e de áudio ele seja maior também. Falamos um pouquinho sobre softwares, a gente voltou a falar sobre linguagem de programação de alto nível e baixo nível, a gente falou sobre o planejamento e o projeto de um determinado produto, de um determinado jogo, de um determinado software. A gente falou sobre ferramentas de programação, as linguagens de programação. Existem uma quantidade gigantesca de linguagens de programação. Desde linguagem de baixo nível, nível intermediário e alto nível, que é a que a gente mais usa, que é mais fácil interagir com o ser humano. E a partir daí a gente falou um pouquinho sobre como vai ser desenvolvido as atividades dentro do nosso projeto. A gente falou também sobre os dispositivos de entrada e saída. Basicamente nós temos alguns dispositivos de entrada e saída como o teclado, o mouse, o microfone. E os dispositivos de saída, nós temos o monitor, a caixinha de som, nós temos a impressora, nós temos projetores, é uma infinidade bem grande de dispositivos de entrada e saída. E nós temos também os dispositivos mistos. Se a gente olhar para o nosso dispositivo móvel, para o nosso celular, ao mesmo tempo que a gente toca na nossa tela e ele executa um procedimento, ele retorna uma informação para a gente com relação à execução do nosso dispositivo. Avançando um pouquinho, a gente falou sobre o Windows Explorer, qual que é a função do Windows Explorer. A função do Windows Explorer, basicamente, ela é definida por interagir, fazer a interação entre o usuário final e o hardware propriamente dito por meio do sistema operacional. A gente falou um pouquinho sobre o que é o sistema operacional. O sistema operacional é responsável por controlar o hardware e dentro do ambiente do sistema operacional, no caso do ambiente Microsoft, nós temos o Windows Explorer, que é o sistema que nós estamos utilizando. A partir do Windows Explorer, nós conseguimos criar pastas, alterar o nome da pasta, renomear arquivos, criar arquivos, copiar, colar arquivos, apagar arquivos. Então, uma infinidade gigantesca de funções que a gente consegue desenvolver por meio do Windows Explorer. A gente consegue navegar, a gente consegue explorar os arquivos por meio da nossa estrutura de pastas e diretórios. A gente falou também um pouquinho sobre a criação do ambiente de trabalho. Então a gente utilizou o Windows Explorer para fazer a criação do ambiente de trabalho. O que seria esse ambiente de trabalho? É organizar as pastas onde eu vou de fato gravar os meus arquivos. A gravação do arquivo, ela parece bem simples e de fato ela é. A gente precisa organizar toda a estrutura de trabalho para que a gente consiga posteriormente recuperar essas informações. Já no ambiente do Scratch, a gente desenvolveu a primeira atividade, que foi fazer um movimento para a direita, colocar um cenário e por meio desse cenário a gente consegue, a partir de um elemento, vamos colocar assim, de um ator, a gente consegue fazer esse ator desenvolver algumas atividades. No nosso caso, o nosso ator foi o Olaf, foi o bonequinho de gelo, ok? Depois nós desenvolvemos também o movimento para a esquerda. Essas atividades elas foram desenvolvidas e acompanhadas por meio da ligação dos blocos lá no nosso Scratch. Então, essa ferramenta ela é muito simples de ser utilizada e ela desenvolve o pensamento lógico de quem utiliza. Então, para que eu consiga entender como que funciona de fato isso, eu preciso praticar. Então, eu preciso acessar lá o link do scratch.mit.edu e por meio dessas aulas que foram postadas, a gente precisa desenvolver essas atividades, ok?
Hoje, o que nós precisamos entender é que a quantidade de informação disponível é muito grande. Então, a capacidade humana ela é limitada. Então, a gente precisa segmentar a forma de trabalho, de estudo e desenvolver as atividades passo a passo. Se eu tiver dificuldade em uma determinada atividade, volta o vídeo, assiste o vídeo novamente, desenha no papel, escreve no papel, tenta uma vez, tenta quantas vezes forem necessárias. Se tiver dúvida, vocês têm aí acesso ao canal do professor, pode mandar mensagem, eu respondo, ok? Então, desenvolvam essas atividades. E a última atividade que a gente desenvolveu foi o movimento para cima no squat. E aí a gente encerra essa primeira etapa de aprendizagem. Eu vou deixar uma atividade para vocês que é fazer a aplicação de um teste teórico e prático com relação a esse resumo. A gente vai desenvolver isso junto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que tudo esteja bem. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e deixem o seu like. Sempre que vocês precisarem, podem mandar pergunta lá no nosso canal que o professor ele vai responder. Pessoal, fiquem com Deus. Valeu!